E começamos esse novo ano estudando mais da Palavra de Deus. Cada tema apresentado aqui tem como base a Bíblia Sagrada. E estamos estudando essa temporada o Espiritismo à luz da Bíblia. E essa semana sobre a lei da evolução. Bem interessante esse tema. Eu aguardo você. Bem rapidinho, após o intervalo, a gente começa estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, apresentando para você as verdades que Deus nos ensina a cada dia. Até já! Estamos mais uma segunda-feira juntos, começando mais um ano, né? Hoje é 6 de janeiro e eu sei que muita gente está acompanhando pela primeira vez a TV Novo Tempo e o programa Escola Bíblica também. O nosso objetivo é sempre estudarmos aqui a Palavra de Deus e oferecermos para você também materiais de apoio gratuitos para que você tenha aí na sua casa, para que você estude cada vez mais, se aprofunde na Palavra de Deus e tome decisões importantes, válidas para a vida, para ter mais esperança e mais paz também, que é o que todo mundo procura. E, acima de tudo, a plena e verdadeira felicidade. Essa semana nós vamos estudar mais uma vez sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. E o tema dessa semana, o tema da temporada é o Espiritismo à luz da Bíblia. E o tema dessa semana é a lei da evolução. Semana passada falamos sobre os médiuns, o que a Bíblia fala sobre os médiuns, já falamos sobre vários temas aqui também. Reencarnação, karma, tantos outros, e agora vamos falar um pouquinho sobre esse tema dessa semana que é tão importante para mim e para você. Você conhece sobre esse tema? Você é alguém que é um espírita, kardecista, você tem familiares, você entende que a palavra de Deus, que a Bíblia, de alguma maneira, ela confirma as suas crenças também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos apresentar aqui o conceito espiritualista, espírita, principalmente os conceitos kardecistas, e entendermos se a Bíblia realmente apoia, aprova esse tema que nós apresentaremos aqui, ok? É um estudo e é claro que você pode se aprofundar muito mais sobre isso, sobre a palavra de Deus, mas faça o seguinte, entre no site biblia.com.br, você pode entrar no site biblia.com.br, isso aqui é muito importante, porque você vai entrar e vão ter vários materiais nesse site, e um deles é exatamente o Espiritismo à luz da Bíblia. E se você quiser ter ele no seu celular ou no computador aí na sua casa, é só você clicar nesse material e você pode baixar em PDF, que é uma forma ali que pode baixar no computador, tá? Ou no celular, e você vai ter armazenado ali no seu celular esse estudo, tá? biblia.com.br, e aí você vê na tela aí a imagem, pode baixar em PDF ou online. Online você vai, toda vez que você entrar, você não precisa baixar no seu computador, no seu celular. De repente você está no computador de alguém e não quer baixar, mas você pode cadastrar. E em cada computador que você tiver aí no seu trabalho, é só você cadastrar e entrar e participar ali respondendo as perguntas, tá bom? Mas não deixe de fazer isso, biblia.com.br. O tema da semana é muito importante e mais importante do que nós simplesmente abrirmos a Bíblia, é nós abrirmos o nosso coração para que Deus fale a cada um de nós através da palavra dele, que é que transforma vidas. Bondoso Deus, estamos começando mais uma semana, estamos apenas no começo de um novo ano. Muitas escolhas, muitas decisões, e nós queremos tomar a principal, que é seguir as tuas verdades. Nos ensine agora, nos capacite, pedimos por Jesus, o nosso Senhor. E em nome dele oramos hoje e sempre. Amém. Qual é a sua religião? Você é um espírita? Você é um batista? Você é um assembleano? Você é da Igreja Universal, Renascer em Cristo? Você é católico? Você é adventista? Você é de várias outras religiões afrodescendentes? Você é de alguma religião espiritualista também? Ou você não acredita em nada, mas se deparou aqui com esse tema, chamou atenção? Acredite que de alguma maneira Deus quer falar a você. É claro que nós podemos pegar vários pressupostos aqui, vários princípios para apresentarmos aqui doutrinas.
Mas o que a gente está fazendo é pegar alguns temas que o Espiritismo, principalmente o Espiritismo kardecista, apresenta e confrontarmos ou avaliarmos esses temas à luz da Bíblia, se a Bíblia realmente apoia ou aprova esses temas. O que é a lei da evolução? Esse é o tema dessa semana, a lei da evolução. Mas o que é a lei da evolução? Essa é a primeira pergunta que a gente começa trazendo aqui. Afinal de contas, para a gente entender se de fato a Bíblia aprova, nós temos que entender se a lei da evolução é algo que é um conceito bíblico. E entendermos o que Darwin ou mesmo o Espiritismo fala sobre isso. Não se esqueça de uma coisa, desde o primeiro tema nós temos falado aqui que o Espiritismo kardecista, ele é fundamentado, segundo aqueles que creem, que acreditam, fundamentado na lógica, fundamentado na razão, na ciência e na evolução, ok? Ele é um conceito evolucionista e não criacionista. E por isso, uma das principais frases que os espíritas kardecistas dizem é baseada nas frases de Charles Darwin, um grande evolucionista, que diz algo sobre a evolução. O espírito nasce no mineral, dorme no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Essa é uma frase, um conceito de Charles Darwin. E é interessante entendermos que, na visão espiritualista, espírita kardecista, mesmo os seres inanimados, né, mesmo a rocha, mesmo uma planta, ela está em constante evolução, em constante mutação, em crescimento, em desenvolvimento. É claro e óbvio que a gente percebe que, de fato, uma planta ela cresce a cada dia, mas é um processo de melhora espiritual, né? É mais do que simplesmente um crescimento físico ou um amadurecimento, tem a ver com questões espirituais também. E a gente vai entender se a Bíblia apoia, durante essa semana, esse tema. Segundo Allan Kardec, refere-se à lei do progresso, essa evolução, né, a lei da evolução, refere-se à lei do progresso e que tudo que existe está em contínua evolução. O universo, os mundos e os seres, tanto animados quanto os inanimados. Aqui, exemplificando melhor, então, o que eu acabei de falar. Não importa o que seja, está em constante evolução. Nós não vamos abordar esse tema, mas pode ser que em algum momento você já tenha ouvido falar disso. E um resumo, né? É apenas uma demonstração, mas muitas pessoas já citaram e falaram sobre a nova era, né? Na verdade, é um conceito espiritualista que acredita que o mundo está em mutação, em eras, e cada período da história do universo, do cosmos, ele vai se estabelecendo, se renovando, melhorando também. Esse é um conceito que o mundo ele melhora a cada momento. Segundo Allan Kardec, aplicada ao Espiritismo, ele diz que através de sucessivas encarnações, o mesmo se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral. Nós já falamos aqui sobre a lei do karma, que tem a ver com reencarnação, já falamos sobre a reencarnação e agora falando sobre a questão do espírito. Então, esse é o ponto aqui. O ponto que a gente começa falando hoje. Segundo o conceito espiritualista, nós temos um espírito que, assim como todos os seres do universo, estão em constante crescimento e desenvolvimento, e nós aprimoramos o nosso espírito, um ser que desencarna através de uma mediunidade, através de uma dupla função, que é a carne e o espírito. A carne é má, o espírito é bom, e ele desencarna da pessoa e ele desenvolve e cresce. Esse é o conceito. Mas nós entendemos o seguinte, que o termo espírito na Bíblia não possui a ideia grega de uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Se o conceito espiritualista ou espírita diz assim que o espírito é um ser que vive fora do corpo, por causa justamente desse conceito dualista platônico, né? Platão, que foi o grande pensador que fez essa possível divisão entre alma e corpo, entre espírito e corpo. O corpo é mau, é apenas uma cápsula onde o espírito vive. Quando nós vamos até a Bíblia, esse não é o conceito bíblico para espírito. O principal conceito que a Bíblia fala sobre espírito
está falando sobre o fôlego de vida. E a gente percebe aqui, fôlego de vida é o principal conceito bíblico para espírito, é o poder que Deus dá da vida, não é a entidade. E é o que chama a atenção é que quando a gente fala em espírito, não somente o espiritismo, mas o catolicismo e mesmo o protestantismo, muitos acreditam que o espírito é um ser desencarnado que sai do corpo físico, enquanto que a Bíblia apresenta vários significados para a palavra espírito, mas o principal é o poder de Deus que dá a vida, é o fôlego de vida. Já estudamos sobre isso aí. A primeira pergunta do estudo de hoje, capítulo 7, se você tiver aí no seu celular acompanhando ou no computador também, Espiritismo à luz da Bíblia, capítulo 7, pergunta 1. A Bíblia ensina que o ser humano está em uma evolução espiritual? Vamos lá. Nós estamos, pense comigo aí. É uma pergunta que pode deixar muitas vezes as pessoas confusas, né? Nós estamos em uma evolução espiritual, sim ou não? O que você poderia responder, você na sua casa aí, onde você estiver? Estamos ou não estamos? É claro que tudo depende da forma como a gente enxerga, né? Como nós olhamos essa pergunta e como nós podemos responder. Mas nós vamos aqui a textos bíblicos, porque a gente está analisando isso segundo a Bíblia. 1 Pedro 2, verso 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. Opa, o leite espiritual, um crescimento, um desenvolvimento. Leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha, a Bíblia começa a dizer que de fato nós podemos ter um crescimento espiritual. Será que isso está apoiando o fato de que o Espiritismo diz que nós todos estamos em constante crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual? Vamos então a Hebreus 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não só de sólido mantimento. É interessante aqui que essa carta enviada aos Hebreus, essa mensagem enviada aos Hebreus, ela traz a mesma mensagem do texto anterior. Um crescimento, um desenvolvimento espiritual como uma criança bebendo um leite materno ali. Agora, será que esses textos, eles confirmam o conceito espiritualista de que, de fato, nós podemos ter um crescimento, um desenvolvimento do espírito a ponto de percebermos a reencarnação? Ou a ponto de que, como muitos acreditam, o espírito é algo que desencarna de nós e ainda que não reencarna, ele pode se tornar melhor? Após o intervalo, a gente vai ter explicação desse verso, desse conceito, e eu espero você. Voltamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, aqui no programa Escola Bíblica, e nessa temporada, à luz da Palavra de Deus, estamos estudando um tema muito importante, o Espiritismo à luz da Bíblia. Principalmente o conceito kardecista do Espiritismo, que apresenta vários conceitos, várias teorias, principalmente baseadas ali no evolucionismo, no conceito religioso evolutivo. E nós estamos estudando a Palavra de Deus para entendermos se esses temas têm relação com a Bíblia, ok? E essa semana estamos estudando mais um tema que você pode baixar também no biblia.com.br, tá? Você entra no biblia.com.br, você pode baixar o Espiritismo à luz da Bíblia e o nosso tema é um tema muito especial, é o conceito da evolução, a lei da evolução. E nós começamos falando no bloco anterior que existe um conceito dentro do Espiritismo que diz o seguinte, que todo ser, seja animado ou inanimado, o universo está em constante evolução, em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Nós lemos um texto aqui de Charles Darwin que fala sobre isso, o conceito espiritualista se baseia também no conceito darwinista,
E nós queremos apresentar aqui então esse tema de uma maneira bíblica, se a Bíblia realmente reforça essa ideia ou discorda dessa ideia. E nós lemos um texto aqui que para muitos espíritas ele pode reforçar o conceito de que de fato o ser humano ele está em constante evolução espiritual, que o espírito está em evolução. Deixa eu só ler rapidinho para você aqui esse texto. 1 Pedro 2, verso 2 diz assim: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual. Então está dizendo que que nós temos que desejar como crianças o leite espiritual. Será que de fato esse texto diz assim que na reencarnação nós nascemos como crianças e de fato esse é um conceito da reencarnação, de um novo desenvolvimento espiritual, de um crescimento espiritual através de um novo nascimento pela reencarnação? O conceito bíblico sobre esse texto é essa explicação. Explicando o texto, não é uma prescrição, esse texto não quer dizer que o ser humano reencarna, nasce como criança e evolui. Esse texto está querendo dizer, na segunda frase, é uma comparação. Assim como uma criança nasce e ela está no processo de desenvolvimento e ela mama ali o leite da mãe, no colo da mamãe, depois ela vai para a mamadeira, depois ela come papinha, depois ela come alimentos para a criança, depois ela come outros alimentos, nós também podemos nos desenvolver espiritualmente. Mas quando fala que nós podemos desenvolver espiritualmente, quer dizer que o nosso espírito, que espírito é esse que nós podemos desenvolver? Explicando o texto, o cristão para de crescer espiritualmente precisa de puro leite espiritual. Embora essa altura já devesse ser mestres, olha o que Hebreus diz, capítulo 5, verso 12. Embora essa altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. A carta dita aos hebreus, ela menciona o seguinte, que os hebreus já eram para ter crescido espiritualmente. Eles já tinham capacidade, já tinham nas mãos dele a palavra de Deus, só que eles não cresceram. E como um bebezinho que ainda precisa de leite, eles precisavam ainda dos principais ou dos princípios do cristianismo para se tornarem grandes e crescerem a cada dia. O texto está dizendo, e o conceito bíblico para crescimento espiritual é um conceito de que todo ser humano ele pode crescer em Cristo Jesus, se desenvolver por meio de Cristo Jesus, não por meio de uma evolução através da reencarnação ou de gerações e eras consecutivas ou mesmo anos que fazem com que o ser humano se torne melhor, mas somente por meio de Cristo Jesus. A solução nunca é o ser humano. A solução para um crescimento espiritual é somente Cristo Jesus. Eu quero apresentar para você uma outra frase e você vê uma cena nessa frase aqui que traz uma ilustração para nós. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13, verso 15. Jesus deu exemplo de relacionamento para os discípulos, é o contexto desse verso. Mas você pode perceber aqui a cena de um barco, do mar e da lua. Consegue enxergar aqui? Um barco, o mar e a lua, uma bonita lua. Certa vez eu ouvi uma ilustração interessante que diz o seguinte, que quando nós queremos nos tornar mais semelhantes a Jesus, é como que nós mirássemos para Jesus e a cada dia mais nós nos aproximássemos dele. É como um barco que está perdido de noite no mar e alguém diz assim, olha, a ilha mais próxima, se você está perdido, não se esqueça, vá rumo à lua, em direção à lua, e lá estará a ilha mais próxima. E a pessoa vai rumo à lua, e ela se aproxima cada vez mais da lua, mas ela nunca vai conseguir chegar lá na lua com um barco. É impossível. O nosso crescimento espiritual pode ser comparado a isso. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus é a nossa referência.
mas nós nunca conseguiremos ser como Jesus. O conceito espírita diz assim, que Jesus é apenas um ser que conseguiu chegar num nível de desenvolvimento espiritual grandioso, e todos nós podemos chegar ao nível que Jesus chegou. O Espiritismo diz que Jesus não é Deus, que o Espiritismo diz que Jesus não é um homem comum, mas é um homem que chegou no nível de crescimento intelectual e espiritual acima dos demais homens. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus é Deus, e nós podemos nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus, mas nunca iguais a Jesus, mas nós podemos crescer espiritualmente quando nos aproximamos de Jesus, não por nós, não pela reencarnação, mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem mais uma frase aqui, o ser humano vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Ele não se torna um Cristo, ele não se torna perfeito como Cristo é, mas se torna cada vez mais semelhante a Cristo. Agora chegou uma pergunta que é importante para eu e você pensarmos aqui. Ok, pastor, então se eu não posso, se você está dizendo que o conceito espírita, ele diz assim que o ser humano, ele está em constante desenvolvimento, como todos os seres, um crescimento espiritual, e eu posso também me tornar espiritualmente melhor. O que quer dizer espiritualmente eu me tornar melhor em Jesus? O que quer dizer que o meu espírito pode se tornar melhor em Jesus? E aqui nós vemos que a Bíblia ensina que o ser humano está em uma evolução constante. Está ou não está? É uma pergunta, na verdade, né? A Bíblia ensina que o ser humano está em uma evolução espiritual? Está ou não está? Está. Mas a palavra espírito, e aí eu quero acompanhar com você o que a gente vê na tela aqui. A palavra espírito, no Espiritismo, significa divindades e significa entidades. Então vamos entender aqui. Quando o Espiritismo diz assim, que um espírito, ele está em evolução, ele está dizendo que uma entidade que sai do corpo, ela está evoluindo. Só que quando nós vamos no conceito bíblico, que diz assim que o nosso espírito pode crescer em Cristo Jesus, o que isso quer dizer? É a mesma coisa? Vamos entender primeiro o que significa espírito na Bíblia. Nós já falamos que significa fôlego de vida, mas tem outros significados também, de acordo com o contexto bíblico. Na Bíblia, espírito pode significar Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, pode significar demônio, quando em alguns contextos a Bíblia diz assim que o espírito do mal se apossou daquela pessoa. Então, de acordo com o contexto, a palavra espírito tem um significado. Pode significar também vida espiritual, e aí chega a chave para entendermos. Quando a Bíblia diz assim que o nosso espírito pode crescer cada vez mais em Cristo Jesus, quer dizer que a nossa vida espiritual, quer dizer que nós, como seres completos, como seres criados por Deus, podemos nos desenvolver, nos tornar pessoas melhores por meio de Cristo Jesus. A chave para o crescimento espiritual não é você, não sou eu, não é uma evolução pessoal através de um cosmo ou da reencarnação. A chave para um crescimento espiritual, da vida espiritual, ela vem por meio de Jesus. Esse é o conceito bíblico, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Mas existem mais outros termos que explicam a palavra espírito na Bíblia. Ela pode significar também consciência ou pode significar personalidade. Quando nós vemos a Bíblia que Deus, em muitos textos, diz assim que Ele fala em nosso espírito, Ele pode estar falando em nossa consciência, Ele pode estar falando em nossa mente também. Esse foi o primeiro estudo dessa semana. Mas antes eu quero ler para você, para encerrarmos o estudo de hoje, 2 Pedro 3, verso 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, se é que nós podemos chamar assim, né? A nossa evolução espiritual não é uma evolução de fato evolucionista por meio da reencarnação. Volto a dizer, somente podemos crescer por meio da graça de Cristo Jesus. Nós vamos orar agora e amanhã nós continuamos a segunda parte do estudo, a lei da evolução segundo o Espiritismo à luz da Bíblia. Bondoso Deus, obrigado por esse tema. Nos ajude a entendermos as Tuas verdades e vivermos as Tuas verdades. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.